O país tem 12 milhões de desempregados, 38 milhões na informalidade e menor renda em 10 anos. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2% no trimestre encerrado em fevereiro. Informalidade está em 40,2% e a renda caiu quase 9% em um ano. Alimentos, gás, gasolina, remédios. A inflação mantém seu ritmo de alta e tem maior taxa para março desde 2015. Com aumentos em todos os grupos em todo o país, prévia da inflação oficial se aproxima dos 11%. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Guilherme Mello, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp. Boa noite, professor Guilherme Mello. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite para vocês, boa noite aos telespectadores. Maravilha. Professor, desemprego em alta, fome batendo na porta de milhões de brasileiros, preços nas alturas em todos os grupos, gás de cozinha. Professor, aonde vamos parar com tudo isso? Olha, a situação social no Brasil vem se agravando junto com o tema da inflação, né? Se você olhar a inflação desagregada, você vai perceber que ela impacta mais as famílias mais pobres, quer dizer, a inflação para as famílias que ganham até 1, 2 salários mínimos é maior do que a inflação para as famílias que ganham uma renda mais alta, superior a 5 a 10 salários mínimos. O que mostra que o tipo de inflação que nós estamos tendo, além de impactar, evidentemente, o poder de consumo do trabalhador, etc., ela também impacta os níveis de desigualdade de renda no Brasil. Com um impacto mais forte, como é de costume nesses casos, sobre mulheres, em particular mulheres negras, certo? Que são as pessoas mais pobres e mais vulneráveis na nossa sociedade. Então, o fato de você estar combinando inflação alta com desemprego alto, né? E com uma precarização dos novos empregos, porque alguns podem falar assim, mas estão gerando novos empregos. Sim, novos empregos precários, novos empregos sem direitos, novos empregos de meio período ou de menos de meio período, quer dizer, com renda e jornada abaixo do desejado pelo trabalhador e pela trabalhadora. Então, essa combinação, inflação alta, desemprego alto, informalidade alta, tem transformado a situação brasileira numa situação de crise social. Não é uma mera crise econômica, ela tem impactos sociais e distributivos muito acentuados. E, obviamente, isso se reflete nos indicadores de pobreza, de miséria e de fome. Sem dúvida. Professor, queria já entrar no tema da dolarização. Isso ficou mais evidente por causa do valor dos combustíveis, mas não apenas. A gente tem também o impacto disso nos alimentos, até por causa do setor de exportação. E colar com a questão das recentes quedas do dólar, que agora está aí na casa dos 4,60. Como ler esse cenário atual da queda do dólar e, ao mesmo tempo, de uma certa dependência, mesmo no mercado interno, desse processo de dolarização de tudo, do consumo? Veja, a dolarização da economia brasileira, ela é, em grande parte, um resultado do desmonte da indústria nacional e dos instrumentos públicos de gestão da estrutura produtiva doméstica. Então, vou exemplificar. Se antes nós produzíamos uma boa parte dos insumos que nós usávamos em uma série de produtos farmacêuticos, de químicos, etc., você teve, ao longo dos últimos anos, um fechamento dessas empresas. As empresas pararam de produzir, se fecharam aqui no Brasil, e a gente passou a importar esses produtos, esses insumos. Isso, obviamente, transforma a estrutura de custo dos produtos vendidos aqui no Brasil muito suscetível à variação dos preços em dólar e da taxa de câmbio, né? Ou seja, desvaloriza o real. Quando o dólar ganha força e o real perde força, o preço desses produtos sobe, porque ele tem boa parte dos componentes, dos insumos dele importados. Isso é uma parte da história. A outra parte é que o governo também desmontou os seus instrumentos de gestão. Quer ver um exemplo? O governo
simplesmente parou de investir e, na verdade, privatizou as refinarias de petróleo da Petrobras. Nós chegamos a refinar mais de 80% da necessidade dos combustíveis, de consumo de combustíveis aqui no Brasil. Hoje é quase 60%. Então, você precisa importar um volume crescente de gasolina, óleo diesel, para atender o mercado doméstico. Isso foi uma estratégia deliberada do governo Temer e do governo Bolsonaro, sob o argumento de que importando ia ganhar eficiência, ia melhorar o mercado, e, na verdade, o que a gente viu é que quem está pagando o custo disso é a população. Em grande medida, o terceiro motivo é por que essa volatilidade tão grande do dólar, né? Chegou a 5,30, agora está 4,70. Por que tanta volatilidade? Bom, em grande medida, porque o Brasil é um país com mercado de capitais muito aberto. Aqui o capital especulativo entra e sai o tempo todo, sem nenhum controle. O FMI recentemente, inclusive anteontem, escreveu mais um paper propondo a instauração de controles de capital, exatamente para regular essa volatilidade, mas o Brasil não adota nenhum tipo de controle. E, para piorar, o que o Brasil faz é manejar a taxa de juros de maneira muito absurda. Quer dizer, os juros chegaram a ser 2% no ano passado e hoje já estão indo para 13%. É uma variação extrema. Sim. Quando o Brasil sobe a taxa de juros, evidentemente ele atrai capital e valoriza a taxa de câmbio. Então é o que está acontecendo agora. A economia está com uma inflação altíssima, o Banco Central sobe a taxa de juros para 13%, ou seja, praticamente anula qualquer possibilidade de recuperação do crescimento econômico, mas ao mesmo tempo isso atrai capital e valoriza a taxa de câmbio, o que ajuda a conter a inflação. Então ele contém a inflação, mas sob o preço, quer dizer, o preço que se paga é mais desemprego, é menos crédito, é menos crescimento econômico. Professor, pelo andar da carruagem, dos posicionamentos e falas do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, né, sinaliza alguma possibilidade de melhora no cenário econômico brasileiro, da economia brasileira, até o final do ano? Qual a sua avaliação sobre essa questão? Eu acho muito difícil que a gente tenha uma recuperação econômica robusta nesse ano. Na verdade, todas as perspectivas, inclusive do mercado financeiro, é que o Brasil cresça no máximo 1% esse ano, que na verdade é uma estagnação. Com os efeitos da guerra, isso pode até ser pior. Quer dizer, os efeitos da guerra, impacto nas cadeias de fornecimento, no custo de combustíveis, no custo de alimentos, né? Isso pode até prejudicar ainda mais um dos principais motores da economia, que é o consumo das famílias, e pode nos levar a uma situação de crescimento zero ou até levemente negativo. Então, não temos uma recuperação do crescimento econômico, de renda. Na verdade, se você pegar os dados, inclusive dados recentes, por exemplo, se você pegar a trajetória da indústria brasileira no ano, é de queda pronunciada, quase 5% de queda. Ah, mas fevereiro cresceu um pouquinho. Sim, mas janeiro tinha caído um monte. Né? Então, na realidade, a nossa história é composta até de uma pequena queda e com alguns destaques importantes. Por exemplo, a massa salarial, quer dizer, os salários todos somados, a massa de salários da economia tem caído em termos reais, porque tem sido superada pelo aumento dos preços dos produtos e da inflação. Ou seja, na verdade, você tem baixo crescimento, alto desemprego, com o problema de uma queda da participação dos salários. Então, as famílias estão mais pobres. E isso é um cenário muito grave para um país que vem de muitos anos de estagnação e recessão, quer dizer, essa combinação, uma hora recessão, outra hora estagnação, que a gente chama de depressão econômica. Por isso a divulgação de quase 9% de queda de renda, né, de renda real, justamente por isso. Exatamente. A queda da renda real é muito influenciada por um quadro onde os trabalhadores não têm poder de barganha, porque eles destruíram o sindicato com a reforma trabalhista, impediram acesso à justiça do trabalho, e para piorar, os trabalhadores não têm força de reivindicar, e com isso o que acontece? Os salários acabam sendo reajustados abaixo da inflação. Né? Os salários sendo reajustados abaixo da inflação, mais os novos empregos que são gerados, pagando menos que o salário mínimo e menos que os empregos que foram destruídos durante a pandemia, você tem um cenário de queda da renda do trabalhador.
Muito bom. Queria perguntar também, professor, desculpa, Cosmo, aproveitar, de tempos em tempos, ainda mais em cenários de recessão econômica, a gente volta a debater a tal da reforma tributária. E a gente sempre volta naquela questão da tributação de grandes fortunas. Gostaria de saber qual a avaliação geral de um caminho possível para a gente falar seriamente sobre taxação de grandes fortunas e mais. O que o senhor pode dizer de como funciona essa questão de uma tributação mais justa em outros países? Então, a taxação de grandes fortunas está na nossa Constituição, né? A Constituição brasileira prevê a taxação de grandes fortunas e fala que será regulamentada por lei. O problema é que isso nunca ocorreu. A gente nunca regulamentou por lei como se daria essa taxação de grandes fortunas. Inclusive, a primeira delas, para não falarem que é coisa de gente de esquerda, é do Fernando Henrique Cardoso, tá? E existem várias depois dela. Existem países que adotam, inclusive a Argentina recentemente adotou, mas vários países adotam de grandes fortunas. Ela tem um potencial arrecadador razoável, não é o que mais vai arrecadar, né, de tributos, mas, acima de tudo, ela tem um sentido social muito importante, que é num país tão desigual e com uma pobreza tão grande, mostrar que a parcela multimilionária da população já dá uma contribuição para a superação da crise, para a superação da pobreza e para a superação da miséria no país. Muita gente fala que a tributação de grandes fortunas iria tirar, afugentar os milionários daqui. Isso não é verdade. Na verdade, os milionários brasileiros já têm muitos recursos fora do país, em contas no exterior, em paraísos fiscais, mas muitos deles vivem aqui no Brasil, então precisam de uma parte importante desse dinheiro aqui e dos seus bens, e têm os seus bens aqui no Brasil também. Então, é possível discutir um formato, né, de tributação sobre grandes fortunas que nos ajude a superar esse momento de crise aguda, social, econômica. Veja, no mundo inteiro, geralmente os países adotam esse tipo de tributação depois de momentos de grande crise, tipo a crise dos anos 30 ou depois do pós-Segunda Guerra Mundial. E hoje, a situação da economia brasileira é uma situação de grande crise. Então, seria um momento interessante da gente discutir isso, está sendo discutido no mundo inteiro. Gabriel Zucman, por exemplo, é uma referência no debate sobre como implementar essas políticas e evitar a fuga de capitais, e ele mostra que é possível e que tem um potencial de arrecadação e de distribuição. Mas, obviamente, para isso você tem que fazer um enfrentamento político, porque quem tem muito não gosta de pagar quase nada de imposto. Esse é o sempre desafio do neoliberalismo e do capitalismo. Guilherme Mello, professor do Instituto de Economia da Unicamp. Professor, obrigada pela participação. Boa noite, até uma próxima. Eu que agradeço. Boa noite a vocês, boa noite aos ouvintes. Eu fico à disposição para as próximas conversas. Abraço, professor. Um abraço.